de algo bem filosófico e reflexivo. Vamos voltar para o mundo feminino, ao qual eu pertenço, graças a Deus. E vamos falar sobre cabelos. Não só sobre cabelos no geral, mas os cuidados e o aprendizado que você precisa ter em relação a cuidar do seu cabelo, saber lidar, principalmente, saber lidar com o seu cabelo. O meu cabelo é ondulado, eu não faço nada nele. Em relação a chapinha, obviamente que não, porque é ondulado, está ondulado. E não faço babyliss, não uso essas coisas. Uma vez ou outra. Mas algo que eu queria falar, que foi uma experiência minha por muitos anos, eu não gostava do meu cabelo antes. E hoje o meu cabelo é uma das partes preferidas de mim, fisicamente. Ele é um cabelo que mudou ao longo da minha vida. Quando eu era pequena, meu cabelo era bem mais claro e fino, era muito fino e era liso, bem liso. É tanto que na minha infância eu usava o cabelo Chanel com franja. Depois a fibra do meu cabelo foi mudando, a cor foi escurecendo e ele ficou ondulado. E durante toda a minha adolescência eu não sabia lidar com o meu cabelo ondulado. E principalmente naquela fase, era a época que as minhas amigas e praticamente todas as meninas ao meu redor alisavam seus cabelos. Porque o bonito, o cabelo bom, era o cabelo liso, escorrido. Então, eu não sabia lidar com o meu cabelo. Ele armava porque ele tinha frizz, já que eu não cuidava. E ele sempre foi volumoso, eu sempre tive muito cabelo. Esse corte que eu tô agora, ele tem camadas, então ele disfarça um pouco o volume. Mas, principalmente quando o meu cabelo cresce muito, e na adolescência era na cintura, ele armava quando secava. Porque eu não cuidava, tinha frizz, e eu não sabia lidar. E eu achava que o meu cabelo não era bom. Não era um cabelo que tinha jeito. Ai, sério. E eu só vim aprender a lidar com o meu cabelo recentemente. De um ano e pouco pra cá. Coisas que eu faço. Primeiro, eu não uso... Eu não sei nem falar o nome das marcas que eu não uso mesmo. Eu não uso essas super marcas de salão profissional e blá blá blá, que você compra por R$200 uma máscara, R$100 e poucos um óleo de cabelo. Eu não uso essas coisas. Eu percebi que os cuidados que todo cabelo precisa, são básicos. Eu não estou falando daqueles cabelos que passaram por corte químico e por descoloração. Eu não estou falando desses cabelos. Eu estou falando de cabelos naturais, os quais você não mexe tanto, mas não sabe lidar e acha que você não tem uma fibra boa de cabelo. Isso não existe, mas você acha que você não tem, assim como eu achava. E o que eu faço, gente, é ridículo falar isso, mas funciona. Eu acho meu cabelo muito bonito. E eu consigo usar ele de várias formas. Eu consigo usar assim, como vocês viram. E eu gosto de usar bastante ele assim também. Vou ficar com ele assim daqui pro final do vídeo. Eu gosto de usar ele do outro jeito, gosto de prender. Hoje em dia, eu me acho bonita usando o cabelo de qualquer jeito. Até lambido com aquele penteado de clean girl, de qualquer jeito mesmo. Mas porque eu aprendi a lidar, não quer dizer que eu não tenho frizz, eu tenho, mas eu controlo. Enfim, também achei um corte que me favorece. Então, corte de cabelo vai de acordo com o seu tipo de rosto. É bom pesquisar um pouco sobre, e é bom também você notar o seu cabelo, porque às vezes o seu tipo de rosto é um, aí tem lá, tipo de rosto triangular invertido, que é o meu. Fica bom com corte tal, tal e tal, mas aí o seu cabelo, ele tem uma textura específica, uma fibra específica,
que você nota e você sente que não vai ficar legal com aqueles cortes. Então, olhe o todo, converse com um bom cabeleireira, e pesquise bastante. No TikTok tem dicas muito boas. Tem muita gente falando muita besteira, mas tem muita dica muito boa. E, inclusive, eu aprendi a lidar com o meu cabelo lá. Sobre o seu tipo de cabelo, por exemplo, o cabelo ondulado, existem curvas de ondulação, 2A, 2B. Eu não entendo disso, mas eu já aprendi a lidar com o meu, então eu não tenho interesse em aprender. Mas se você quiser, é mais uma coisa e é bem interessante. Mas eu quero falar simplesmente o que eu uso no meu cabelo. Primeiro, meus shampoos. Eu gosto muito de usar Dove. Como eu falei, não vai ter nada de outro mundo. Tudo você acha no supermercado. Eu gosto de usar Dove e eu gosto de usar os com ativos hidratantes. Isso também é uma coisa que eu vou falar sobre cronograma capilar. Cronograma capilar não existe. Peraí, não me dá hate. Eu vou explicar isso já já. Eu gosto de usar o Dove, se eu não me engano é hidratação micelar, não sei o que lá micelar. Eu sei que a Pantene também tem com alguma coisa micelar, que eu acho que deixa o cabelo bem leve. E eu gosto bastante. Então, shampoo e condicionador, eu sempre prefiro aqueles que tem escrito hidratação na embalagem. E que o shampoo é transparente. Eu sempre prefiro. Eu sinto que faz uma limpeza melhor no couro cabeludo e deixa o cabelo leve. E o condicionador a mesma coisa. Não faz uma limpeza no couro cabeludo, porque não é pra passar condicionador no couro cabeludo, mas eu sinto que deixa leve. E aí eu posso usar com maior liberdade as máscaras. E aí vamos falar sobre o cronograma capilar, que é uma farsa. Temos as máscaras de hidratação, nutrição e reconstrução. Foi libertador descobrir por dois ótimos profissionais, uma de cosmetologia, ela é cosmetóloga. Cara, se eu estiver falando esse termo errado, acabou minha credibilidade, mas enfim. E tem um outro que ele é eu acho que ele é dono de salão. Enfim, eu sei que ele cuida de cabelos há muitos anos. E ele é bem famoso no TikTok, mas eu não lembro o nome dele. E nessa época, eu descobri esse vídeo porque eu estava tentando seguir um cronograma capilar, porque eu estava tentando lidar com o frizz do meu cabelo. E eu não conseguia. E aí, eu descobri que, através desses dois profissionais, que trouxeram estudos e tudo mais, que não existe algo que hidrate o seu cabelo, não existe algo que nutra e não existe algo que vai reconstruir o seu cabelo. Mas sim a diferença entre a máscara de hidratação, nutrição e reconstrução é o nível de condicionamento, porque todas essas três coisas são condicionantes. Então, o que existe é um agente condicionante, condicionador, e o que muda de uma para outra é o nível. Então, não quer dizer que a hidratação vai hidratar. Ela vai deixar o seu cabelo muito bom e tal, eu não estou falando que não vai. Mas não existe isso que a nutrição vai nutrir. Entende? Vai condicionar o seu cabelo em níveis diferentes. E aí, com isso, eu descobri que eu não precisava seguir o cronograma capilar, que eu já não estava conseguindo seguir, que eu já não era capaz de seguir. Por quê?
Eu não coloco hate em cronograma capilar. Eu, inclusive, acho que se você consegue seguir o seu, continue. Porque ajuda muito quem não tem noção de como cuidar do seu cabelo e viu uma melhora depois que começou a fazer e que consegue manter. Eu não conseguia. Por falta de planejamento e disciplina, e eu achava um saco me prender a isso. Eu tenho disciplina em várias outras áreas da minha vida, mas eu não gostava de fazer isso, eu não gostava de seguir um cronograma. Então, como eu faço? Eu segui a dica de um desses profissionais. Eu não lembro se os dois falaram a mesma coisa, mas enfim, eu lembro que algum deles falou. E eles disseram simplesmente: você percebe o seu cabelo. Aí eu fiquei, quando eu tava assistindo, como é que você vê se meu cabelo vai precisar de uma reconstrução ou de uma hidratação? Quando você sabe que todos são ativos condicionantes, mas em escalas, em níveis diferentes de intensidade, fica mais fácil, né? Porque quando você só acha que um nutre, um reconstrói, um hidrata, aí fica mais complicado, né? O seu cabelo não vai dizer, ai, hoje eu tô precisando de uma reconstrução. Mas o seu cabelo, aliás, você consegue sentir no seu cabelo, tanto na aparência quanto no toque, se ele está precisando de um nível mais alto de tudos de condicionamento, que é a reconstrução, ou se ele está precisando de algo leve, que é a hidratação. Então, basicamente, o que eu faço é, eu tenho os 3 tipos de máscara, e, gente, sabe o que é que eu uso? Tempo pra adivinhar. Eu uso ou as da Lola, que eu gosto muito, ou, pasmem, Scala. Aliás, Origem. Scala. Scala é Origem, agora mesmo já tenho dúvida. É sim a mesma coisa, Novex que é a diferença. Enfim. Eu também. Então eu faço isso, eu sinto o que meu cabelo tá precisando, se é um nível mais leve, e aí eu opto pela de hidratação. Massageio, gente, lavo o cabelo fazendo movimentos circulares com shampoo. Se tiver muito sujo, coloco 2 vezes. Não coloco muito shampoo, coloco do tamanho de uma moeda de R$1 aqui. Massageio bem. Não usa a unha, usa a ponta dos dedos. Tira toda a água, tira o excesso de água do cabelo, passa a máscara, massageia os fios. Eu não deixo agir com touca nem nada disso. Às vezes eu enrolo assim, faço um coque e vou fazer alguma outra etapa do banho. Mas geralmente não. Geralmente eu massageio bastante e retiro tudo bem. Depois passo o condicionador, que é um desses micelares que eu falei. Sobre pré-poo, eu amei descobrir isso de pré-poo. Eu amei muito. E aí, gente, sério, olha, sabe aquele termo do TikTok que eu amei descobrir aquilo também, que foi Project Pump, que é basicamente você usar as coisas que você tem em casa, que estão ali acumulando, e você não usa, e você acha que você precisa de outras, mas na verdade não, você precisa usar o que você tem. Aqui na minha casa, todo mundo pinta o cabelo, inclusive eu, tá? Motivo: temos cabelos brancos. Tudo bem, minha mãe e minha avó, né? Mas eu também tenho, desde os 17 anos. E aí, tudo isso daqui vem nas tintas, que as minhas queridas e amadas, elas não usam. Eu sempre falo, usa o sachê depois que tirar a coloração. Elas não usam. Isso daqui foi acumulando e virou um bolo deste tamanho. E aí, eu peguei do banheiro delas, coloquei aqui nessa sacolinha e deixei aqui. Isso daqui eu uso como pré-poo. Qualquer um desses. Isso daqui é um shampoo. Só esse é um shampoo.
O resto é tudo um condicionador. E eu uso como pré-poo. Então, amei descobrir isso do pré-poo. Muito. Geralmente eu uso pré-poo quando eu vou fazer a etapa de hidratação. Ou se eu estou muito apressada no banho, não vou usar nenhuma máscara, mas não quero só passar condicionador, shampoo e condicionador. Então eu coloco um desse. É muito bom fazer isso, sério. E se você tem cremes baratos, como eu, como os da Scala, às vezes eu uso também de pré-poo. Quando eu não tô com tempo de ficar massageando e blá blá blá. Também tem esse olhinho que vem numa das tintas. E geralmente eu misturo ele com a máscara de nutrição. Então, quando eu vou fazer a etapa de nutrição, eu pingo ele dentro da máscara, dou uma misturada na minha mão, passo no cabelo depois. Massageio, tiro, enxago e passo condicionador, enxago. Secar o cabelo, nada de ficar fazendo fricção com a toalha, né? Nada de fazer isso aqui, eu fazia muito quando eu era adolescente. Acho que um dos motivos também são vários que me influenciavam a não gostar do meu cabelo. Eu de verdade desejo que você se encontre e você passe a amar o cabelo que você tem, que você saiba lidar e que você note e que você comece a olhar o seu cabelo com um olhar de admiração à medida que você for cuidando dele. Porque é claro que a gente precisa fazer a nossa parte de entender, estudar e ir atrás. Eu quero muito com esse vídeo que você tenha essa percepção e também a percepção de que você não precisa ficar comprando um monte de coisa cara, dividindo no cartão para ter um cabelo bonito. A outra coisa, claro, de novo, como eu falei no início do vídeo, se você passou por corte químico, se você descoloriu o seu cabelo e ele tá realmente muito danificado, invista. É um período curto de tempo, não é a sua vida toda. Se você puder, invista em algo mais potente, que você pesquisou e acha que faz sentido pro seu cabelo. A outra coisa que mudou o meu cabelo foi quando eu não passo nem o pré-poo e nem a máscara no banho, no caso o pré-poo antes e a máscara no banho, quando eu vou fazer uma lavagem simples só com shampoo e condicionador, depois eu passo o leave-in. Eu não uso fontes de calor como chapinha, babyliss, como eu falei, mas eu passo o leave-in porque eu sinto que ajuda no frizz. Também não fico exposta ao sol, não tenho atividades no meu dia a dia que eu me exponho ao sol. Se você tiver, é importante realmente sempre usar o leave-in também para essa finalidade. Outra coisa, e a última dica, mas que é muito importante, é importante que você tenha disciplina nisso. Passar um óleo capilar. O meu, no momento, é o da Niele Gold. Ele tem a embalagenzinha assim, transparente, mas ao redor assim, quando gira para abrir, é dourada. Eu não lembro muito bem o nome, mas é algo com silicone, uma fórmula meio siliconada, é bem grossa a textura. Uso ele no momento. O que eu mais gosto e que dá certo pro meu cabelo, levando em consideração que o meu cabelo, ele tem uma fibra bem encorpada e é bem volumoso, eu sempre me dou bem com esses óleos que são realmente mais grossos, mais densos. E o que eu gosto, que eu ia falar, e vou falar agora, e eu acho cheirosíssimo, é o óleo de Prakashi da Lola. É a coisa mais cheirosa do mundo. Se você passa ele e por acaso você prende seu cabelo, faz um coque, na hora que você solta, sai um perfume que realmente parece que você passou perfume. É muito cheiroso e deixa o meu cabelo, principalmente, muito bonito, brilhoso, sedoso, alinhado.
muito bonito mesmo. Se você tem cabelo fino, a fibra do seu cabelo é muito fina e você tem pouco cabelo, provavelmente essa textura de óleo vai pesar e não vai ficar legal. Então, você tem que conhecer o seu cabelo, sabe? Se acostuma a perceber o seu fio, a perceber como está o seu cabelo quando você acorda, depois que você penteia, depois que sai do banho, como é que ele vai secando, vai percebendo isso. Pro cabelo e pra tudo no seu corpo, não é? É importante a gente se conhecer. Então, essa dica do óleo é você passar óleo pelo menos 2 vezes ao dia. Eu faço assim. Acordo, vou pentear meu cabelo depois do banho, passo o óleo. Como eu tenho muito cabelo, geralmente eu divido ele em 4 partes e passo um pump em cada parte se eu estou notando que ele está precisando mais. Se não, eu passo um pump para uma metade, outro pump para outra metade. Mas isso não foi ninguém que me disse, realmente é a questão de ir conhecendo o fio, enfim, como ele fica conforme você vai usando de diferentes formas, vai testando. E passo novamente antes de dormir. Então, de novo, vou pentear meu cabelo e passo antes de dormir. Antes de dormir, realmente eu tendo a passar um pouco mais. Se ele estiver já meio sujinho e quando o nosso cabelo já está mais sujinho, geralmente o frizz diminui. Então, eu não passo tanto. Se ele estiver super fino e... esqueci a palavra. Super limpo e com frizz, eu vou passar bastante. Não vou umectar. Umectar é diferente. Eu não faço umectação. Dizem também que é algo muito bom. Mas basicamente são essas as dicas. Os produtos que eu uso é algo muito simples. E eu consigo ter um cabelo bonito que me agrada fazendo isso. Eu realmente espero que te ajude e que você passe a amar o cabelo que Deus te deu. Um beijo, tchau. Oiê! Voltei novamente, assim como no último vídeo, pra dizer que eu também me alimento super bem, super bem, e tomo muita água. Vou mostrar aqui. Comprem essa garrafa na Shopee, tá? Foi a minha melhor aquisição dos últimos tempos. Então, isso também vai contribuir muito para um cabelo saudável e bonito. Um beijo!